Olá, tudo bem? Hoje nós vamos gravar uma aula de passarinho com bordado livre. Nós já bordamos esse todo com ponto folha. Se você observar, fizemos somente o contorno com alguns detalhes, como se fosse um esboço, e todo com ponto folha. Agora nós vamos bordar um outro para que vocês possam ver. É um menor em outra posição, aquele tá voando, esse tá mais pousado sobre a flor, mas a técnica é a mesma, tá bom? Vamos lá. Vou colocar o bastidor. É sempre importante lembrar que eu só bordo com bastidor. Para mim, o bastidor é muito importante, porque além de dar uma qualidade melhor para o trabalho, ele descansa toda a musculatura da minha mão e eu não corro risco, pelo menos menos risco, de ter tendinite ou coisa desse tipo, tá bom? Então vamos lá. Vou bordar com a linha matizada, com essa linha matizada, onde eu já tenho vários tons, certo? Vou seguir bordando ele no laranja para que tenha uma conexão, esse com o bordado anterior que a gente já fez. Vou começar a bordar com fio simples, não vou bordar com fio duplo. Por quê? Porque eu vou fazer a cabecinha do passarinho e o peito. Então eu prefiro que ele tenha uma coisa mais delicada. Então, como eu tô bordando com uma linha matizada, eu dei preferência para o lado mais claro para colocar na cabecinha, onde tem mais luz. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui somente o ponto haste, fazendo o contorno da cabecinha. Eu não vou bordar inteiro com ponto haste, mas o contorno principal eu vou fazer com ponto haste. Ó. Quero engrossar um pouco mais esse contorno. Venho aqui em cima, não é na ponta do bico, é aqui em cima. E faço um ponto haste mais para engrossar essa linha aqui da cabeça do meu passarinho. Posso engrossar só numa parte e quando chegar aqui, voltar a fazer ele mais fininho. Por quê? Porque aqui a gente já começa a trabalhar a pena dele. Então, a pena, olha, eu vou fazer assim. Um ponto folha, certo? Só para começar. O ideal é que eu dê uma engrossada aqui, mas eu vá para outra ponta para começar a pontinha da asa. Ó, só coloquei aqui, certo? Meu bastidor saiu. Vou encaixar novamente. Não tem problema de colocar o bastidor sobre o bordado, mas acontece que às vezes ele fica saindo. Olha, o ideal é que eu arrematasse aqui e fosse para lá, mas eu vou direto por um tema de tempo, tá bom? Então eu vou começar aqui na pontinha da asa dele, fazendo um ponto folha, que é o mesmo que eu fiz no outro passarinho. Ó, direita, esquerda. O ideal é que a linha matizada vá trazendo esses tons, né, mais claros e mais escuros, já dando uma luz e uma sombra em todo o meu trabalho. Olha, vou juntar com esse que eu já tinha feito aqui, certo? Vou para esse aqui, que é uma marcação, como se fosse uma divisão da minha asa e da minha barriga do passarinho. Vou fazer a mesma coisa com o ponto folha. Aqui pode ser de cima para baixo, não tem problema. O importante é que eu dê esse movimento sinuoso aqui.
aqui. Tá certo? Vamos aproveitar e já fazer o biquinho e o olho. Vou usar a linha marrom. São pontinhos bem pequenos e poucos pontos, só para dar a ideia do bico. Não tem um bordado exatamente demarcando o bico. É preciso chegar essa cor e essa cor no bico? Não, não precisa, porque na verdade a gente trabalha quase como um impressionismo. A gente deixa impresso aqui uma realidade que a gente quer que as pessoas vejam, mas não necessariamente ela está expressa aqui em algum risco. Olha lá. Certo? O olho, vou fazer um nó colonial. Desço, subo a minha agulha, faço 2 voltas, bem centrado. Por que o nó colonial? Porque o nó colonial ele fica mais assentado no tecido. Tá vendo? Vou arrematar. E vou seguir com o bordado do meu passarinho na linha laranja. Não importa se eu tô com um pedaço mais claro ou com um pedaço mais escuro. Eu simplesmente vou colocando para que ele possa ficar todo colorido. E quanto mais cor tiver, mesmo que nos mesmos tons, mais rico ele vai ficar. Olha, aqui vou descer também com um ponto haste. Até começar o peitinho dele. Eu vou fazer aqui um preenchimento para que não fique tão vazado, tá? Então eu já vou aproveitar essa cor aqui que na linha ele tá claro e vou fazer um pesponto ou um ponto que chamamos também ponto areia ou ponto semente pra gente dar uma cor nesse passarinho aqui, ó. São só pontinhos pequenos para dar uma impressão de preenchimento. Tô aproveitando o pedaço da linha mais claro para já ter um pouco dessa luz na cabeça do passarinho. O ideal é que sejam pontos menores, mas não tem rigor do tamanho do ponto. Aproveito, vou trazendo a minha linha aqui para baixo, de forma que eu possa chegar sem ter que arrematar aqui na parte de baixo do meu passarinho, ó. E aqui eu vou subir também com ponto folha. Um detalhe, eu tenho essa flor que eu quero que ela fique sobre o passarinho na imagem. Então eu vou ter que passar por trás desse ponto que tá aqui, ó. Então eu vou passar por trás e vou seguir do outro lado. Porque ela é muito grande, essa ponta vai ficar sobre o passarinho. Então a ideia é que ela fique na frente visualmente do meu pássaro. Você pode bordar também com linha dupla, não tem nenhum problema. Eu aqui, como estou fazendo um passarinho menor, eu estou fazendo com linha simples. As pessoas vão me pedir, eu quero o risco desse passarinho,
Todas as pessoas que me pediram o risco do passarinho, esse passarinho é um deles. É só vocês tirarem um passarinho de lá e colocar aqui. Certo? Terminamos um lado do passarinho. Vamos fazer a cauda agora? A cauda, eu dei preferência neste aqui para bordar com fio duplo, porque fica mais visível e eu achei que fica melhor. Então aqui eu também vou bordar com fio duplo. O fio duplo, quando a gente está trabalhando com linha matizada, eu lembro sempre de você colocar as cores iguais na lateral, né? Então você fazer com que bata a cor clara e a cor escura sempre uma lado a lado. Se vai dar um fio muito longo, não importa, depois você usa ele você corta no meio e usa ele depois de uma outra forma, ou em 2 vezes, para não ficar uma linha muito grande. Mas aqui eu vou usar o fio duplo desta forma aqui. Então vamos lá. Aqui, já diferente daqui, o meu passarinho tem que estar acima da flor. Não dá para a flor, ele está embaixo da flor, uma vez que ele está pousado sobre a flor. Então eu tenho que partir de dentro da flor. Lembra da sinuosidade das formas, não fazer a coisa muito reto. Isso é um erro constante nos bordados que a gente vê, né? Então, dê movimento às linhas que vocês trabalham, que isso dá uma maior naturalidade no bordado final. Eu já falei, não sei se falei para vocês, que quando você vê um bordado de longe, você não vê o ponto empregado, você vê o desenho aplicado, o desenho preenchido, e é isso que nos encanta. Então não se preocupe com o ponto em si, sim que o ponto seja bem feito, mas qual ponto foi aplicado, isso na verdade não nos importa. Ó, certo? Vou voltar aqui. Ó, vou fazer esse movimento para que a pena tenha um movimento. Por que eu não posso pôr um ponto muito grande aqui na pena? Porque o passarinho não tem uma pena grande, né? O passarinho tem uma pena pequena. E isso tudo são detalhes que eles são importantes na hora que eu estou construindo um trabalho, um projeto. Ó, aqui tá. Tá vendo que aqui ficou livre? Vamos colocar uma aqui e uma aqui pra gente poder ter uma harmonia. A mesma coisa. Linha dobrada. Batendo as cores. Aí eu escolho se eu quero o lado mais claro ou se eu quero o lado mais escuro. Nesse aqui, eu vou optar pelo lado mais claro, porque essas daqui ficaram mais escuras. Então, eu vou optar pela linha mais clara. Vou fazer essa mais longa. Eu não preciso de desenho de risco aqui. Por quê? Porque é uma folha. Então, não necessariamente precisa ter risco. Pode ter só uma linha indicando para mim o sentido que eu quero. Se eu riscar uma linha aqui, eu já sei que é essa linha que eu vou preencher. E é importante que eu borde por cima da flor, porque o passarinho está sentado acima dessa flor. Então, isso é um detalhe importante.
Quando a gente borda, a gente precisa ter um pouquinho de noção, se a gente quer fazer um bordado mais realista, de luz, sombra e profundidade. Isso ajuda muito em muitas coisas. Olha, vou sair um aqui e vou vir nesse sentido para cá, fazendo isso aqui, ó, pra gente encerrar então o passarinho. Posso, se eu quiser, fazer mais um aqui para completar a asinha dele, ficar com mais uma asinha fechando aqui. E eu ainda gosto de fazer um arrepiado na cabeça do passarinho. Como que eu faço isso? Como se fosse um passarinho bebê que tem um arrepiadinho, uma crista, né? Então, olha, eu venho aqui, bem pequenininho, e ponho 1, 2, entro no meio da pena do passarinho e 3. Olha lá. Vamos pôr mais uma. Eu coloquei aqui com fio duplo, mas o ideal seria que fosse com fio simples, tá? Ó, e esse aqui, para já incorporar na peninha dele. Como se ele tivesse meio despenteado. Ó. Certo? Tá aqui. O nosso passarinho pronto. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e bordem muitos passarinhos. Um beijo.